Você crê que você não nasceu por acaso? Você não nasceu, eu tenho falado isso, falei isso domingo passado, mas você não nasceu na cidade de Araguari por acaso. Você não está nesse local por acaso. Deus tem um plano para você. Deus tem um propósito para você. Agora, eu e você, nós precisamos querer participar daquilo que Deus está fazendo na terra, daquilo que Deus está realizando. E a questão que nós precisamos nos atentar é o seguinte, porque nós fomos acostumados a viver de uma maneira religiosa. E sempre a religião, ela vai te afastar do propósito de Deus. Sempre a religião vai te afastar daquilo que Deus tem para você. Então sempre nós devemos nos perguntar, o que eu estou vivendo? O que estamos vivendo como igreja? O que estamos vivendo como pessoa, como família, como casal, como pai, como filhos? Porque nós fomos chamados para viver algo que Deus projetou. Você foi chamado para viver um projeto. Agora presta atenção, esse projeto não foi você que um dia sonhou. Esse projeto, em algum momento da eternidade passada, Deus sonhou com ele e inseriu você nesse projeto. E aí o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele nos dá essa oportunidade, essa chance de viver o propósito do Senhor. Agora você precisa entender algo, nós estamos aqui de passagem. E nós temos um tempo muito curto para desperdiçar em outras coisas, que não seja a vontade do Senhor. Por isso aquilo que você faz da sua vida é muito importante. Por isso aquilo com que você gasta os seus dias, aquilo com o qual você gasta as suas energias, o seu vigor, é muito importante. Porque que Deus nos livre de chegar naquele dia e não termos vivido aquilo pelo qual o Senhor nos chamou para viver. E o Senhor não te chamou para ser um religioso. O Senhor não te chamou para viver uma vida religiosa. E esse é o problema. Nada contra, nada de errado. Mas muitos de nós, às vezes, estamos dando o nosso melhor naquilo que não é o que Deus nos chamou. É tão interessante porque tudo que você fizer nessa terra, você pode edificar grandes empresas, você pode conquistar grandes diplomas, mas tudo isso vai ficar. Mas a palavra do Senhor fala que a obra que você realiza no Senhor, elas vão te acompanhar. Aquilo que você realiza para o Senhor, isso vai acompanhar você. Isso vai acompanhar você. Por isso nós não podemos perder o nosso tempo jogando os nossos dias fora. Jogando a nossa oportunidade, a única oportunidade que temos de servir a Deus fora. Precisamos ser focados na nossa vida, precisamos ter uma santa convicção que eu estou gastando os meus dias naquilo que vai valer a pena. Mas vai valer a pena não para uma vida de 70, 80, 90 anos, vai valer a pena para uma eternidade. Vai valer a pena para que você, quando olhar para trás, você vai ver que você gastou os seus dias de vida naquilo que de fato tem real valor. Nada contra você querer edificar coisas, nada contra você querer ter uma formação, tudo isso é bom e é de Deus, mas esse não é o principal. Esse não é o principal é você edificar aquilo que Deus está edificando. Então nós precisamos nos perguntar, eu estou vivendo os meus dias naquilo que de fato é o centro do coração de Deus? Agora, o que é o centro do coração de Deus? É Cristo. O que é o centro do Evangelho? É Cristo. O que é a exata expressão de Deus? É Cristo, a Bíblia diz. Então eu estou gastando a minha vida para conhecer a Cristo. Eu estou gastando a minha vida para que de fato eu possa desfrutar da vida de Cristo em mim, na minha casa, na minha família, na minha pessoa. Ou eu apenas estou vivendo de uma maneira religiosa? E hoje eu queria compartilhar um pouco sobre isso com você. Porque nós precisamos viver a essência do cristianismo. Nós precisamos viver de fato aquilo que é a essência, aquilo que é de fato puro. A essência do cristianismo não é um conjunto de regras, não é um conjunto de normas. A essência do cristianismo é Cristo. E se você for olhar o ponto central do Novo Testamento, é que Cristo substitui tudo que era velho. É que Cristo veio para substituir tudo. Tanto é que o apóstolo Paulo diz em Romanos que Cristo que é o fim da lei. O fim da lei é Cristo. Por quê? Porque Cristo é o ponto central. Então, você não foi chamado para viver uma religião. Eu sei que você é conhecido como crente, eu também.
mas o cristianismo é muito mais do que uma religião. O cristianismo, na verdade, é Cristo preenchendo cada parte da sua vida. É Cristo preenchendo cada parte da sua casa, da sua família, do seu casamento, do seu relacionamento com seus filhos. É Cristo sendo o centro de tudo. Foi para isso que você foi chamado. Cristo em nós, a esperança da glória. Essa é a vida cristã, e essa é a vida que vale a pena ser vivida. Presta atenção, por que nós encontramos muitos, e eu falo para crente, muitos crentes desiludidos, muitos crentes que estão frustrados, muitos crentes que estão decepcionados, e quando eu falo decepcionado, não é com Deus não, é com a religião. E eles falam, pastor, eu vivi a vida inteira para a igreja. Esse é o problema, você viveu para a igreja, você não viveu para Cristo. Você estava fazendo obra para a igreja, não obra para o Senhor. Porque cristianismo não é mais uma religião. Cristianismo é sendo introjetado, colocado no centro da sua vida. No centro daquilo de tudo que fazemos. E aí qual que é a intenção de Deus? A intenção de Deus não é pegar os seus filhos, e os filhos de Deus são todos aqueles que conheceram o Senhor. João capítulo 1, versículo 12 diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Ou seja, Ele deu algo que você não tinha, Ele deu uma capacidade que antes eu não tinha. De quê? De sermos feitos filhos de Deus. No dia que você creu em Cristo Jesus, você se tornou filho de Deus, é o que a Bíblia diz. Projeta esse texto para mim, João capítulo 1, versículo 12. No dia que você recebeu Ele, você foi feito filho. Você foi feito filho. Agora, a intenção de Deus não é pegar os seus filhos e colocar para viver um conjunto de regras que nós chamamos lei. Não é pegar os seus filhos para viver debaixo da lei, mas é pegar os seus filhos e enchê-los de Cristo. Colocar Cristo, introjetar Cristo, essa é a vontade do Senhor, é fazer com que os seus filhos sejam cheios de graça, sejam cheios de favor, sejam cheios do próprio Cristo. Mas não é o que muitas vezes nós vivemos, não é o que muitas vezes é pregado nos púlpitos das igrejas. Cristianismo é Cristo se fazendo gente, morrendo numa cruz para habitar dentro de você. Então ser cheio de graça, ser cheio de favor, é ser cheio de Cristo. É ser cheio de Cristo. E foi para isso que Deus te chamou. Mas o problema é que nós pegamos a vida cristã e transformamos numa religião. Mas a vida cristã nada mais é do que Cristo em nós, Cristo vivendo em você, Cristo se manifestando em você. Cristo vivendo em você. Muitas vezes nós transformamos essa vida cristã num conjunto de regras. Deixa eu te dizer algo, se nós conseguirmos realmente viver esse conjunto de regras, e esse é o problema, hoje é pregado que se você fizer coisas, você vai ser abençoado. Pastor, então não preciso fazer nada? Não estou dizendo que você não precisa fazer nada. Mas a essência é o porquê que você faz. Por que você oferta? Por que você dizima? Pastor, por que eu tenho que orar todo dia das 6h30 às 7h30 da manhã? Porque isso tudo pode ser religião. Isso tudo pode ser apenas um momento religioso. Um momento religioso. Isso não é a vontade de Deus, porque religião é algo que não tem vida. Você faz para Deus, você fala para Deus, mas Deus não está lá. Mas Deus não está lá. Então o cristianismo não é uma religião, o cristianismo é Cristo se manifestando em você. Esse é o problema. Pastor, mas nós fazemos, eu vou te dizer, irmãos, nós fazemos muita coisa. Às vezes as pessoas falam, pastor, o senhor podia colocar culto no meio da semana. Eu falei, só se for depois da meia-noite. Porque de segunda a domingo nós temos evento. Talvez você está chegando agora, ou você não participa, mas todos os dias nós temos algo. Todos os dias. Todos os dias nós temos coisas para fazer. Agora, por que nós fazemos? Não é porque nós queremos comprar a bênção, porque a religião, na verdade, é isso. É o homem tentando comprar aquilo que já foi comprado na cruz do Calvário. É o homem tentando pagar para ter aquilo que é dado mediante a graça. E a religião fala sobre isso. Como que o homem pode fazer as coisas para se achegar a Deus?
Então eu oro porque eu quero me achegar a Deus, eu dou oferta porque eu quero que Deus me aceita, eu venho no culto porque eu quero realmente ser salvo. Então é o homem fazendo para receber, é o homem fazendo para comprar, é o homem fazendo para se tornar, ou seja, é o homem fazendo para alcançar Deus. Isso é religião. E se você consegue chegar até Deus, se eu consigo chegar até Deus, Cristo não precisava ter vindo do céu. Se você consegue ir até Deus sozinho, com a sua própria capacidade, Paulo fala que Cristo morreu em vão. Porque ele não precisava ter morrido. Se você é capaz, se eu sou capaz, por que Cristo veio? Por que o Senhor veio? Ele veio porque jamais homem algum com a sua capacidade pode se chegar diante de Deus. Por isso que nós precisamos de um Salvador. Por isso que nós precisamos de um Salvador. Mas a religião prega o tempo inteiro sobre aquilo que você pode fazer para ser aceito por Deus. Aquilo que você pode realizar para se tornar uma bênção, para se tornar salvo. Ou seja, é o homem fazendo. Religião sempre é o homem chegando até Deus. Mas o cristianismo não, o cristianismo é Deus descendo do céu, se fazendo carne, é se tornando o verbo e esse verbo habitando em você. Esse verbo conduzindo você. Então o cristianismo não é você se chegando a Deus, mas é Deus se chegando até nós. Eu sei, né, que eu e você, nós temos esse costume. Você vai conversar com alguém e a pessoa pergunta, quando é que você se converteu? Não, eu me converti no dia tal, e eu estava no culto, aí eu aceitei Jesus. Não foi você e nem eu que nos convertemos. Foi Deus que te aceitou. E é tão interessante porque a Bíblia fala que Deus nos amou quando nós estávamos em nossos delitos e pecados. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que você não estava nem querendo saber de Deus. E Deus te atraiu. Você não estava nem querendo saber sobre Deus. Mas Deus, com a sua infinita graça e bondade, foi lá e te conquistou. E te trouxe para o Evangelho da luz. E te trouxe para a sua maravilhosa graça. Por isso que a palavra do Senhor fala, Ele mesmo falou, que ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviar. Ou seja, nós não poderíamos ir até Ele. Foi Deus que enviou Ele até você. Foi Deus que te colocou. Então presta atenção, não é você que encontra Deus, é Ele que encontra você. Não foi você que teve um encontro com Ele, não. Foi Ele que teve um encontro com você. É Ele que nos salva. Então nós precisamos entender isso. Você não foi chamado para viver uma vida religiosa. E nós precisamos viver essa essência do cristianismo. E o cristianismo sempre vai contra tudo que é religioso. Tudo que é religioso. Pastor, mas então como que eu posso saber? Se eu estou vivendo um mover de Deus, que é o cristianismo genuíno, que é a essência desse cristianismo, ou se eu estou vivendo uma religiosidade. Eu quero compartilhar isso com você, hoje. Por quê? Porque se você for olhar na Bíblia, eu quero comparar o que é religião e o que é cristianismo. Mas se você for olhar na palavra do Senhor, só existe uma religião que Deus criou. Só existe uma religião que foi criada por Deus. Eu estava vendo um vídeo, essa semana, de um padre respondendo caixinha de perguntas. Eu achei o máximo. E aí perguntaram para ele, padre, eu posso ir visitar a igreja evangélica da minha tia? E aí ele falou, olha, então vamos dizer o seguinte, não é você que tem que ir visitar lá, é eles que precisam visitar aqui. Porque a igreja católica é a igreja mãe, foi a primeira, mas não foi a primeira. Por quê? Porque a religião que Deus criou não foi a igreja católica, foi o judaísmo. Então Deus criou o judaísmo, foi Deus que fez, foi Deus que criou, o judaísmo foi criado pelo próprio Deus, e é tão interessante porque todas as religiões, a base é o judaísmo, a base é sobre o judaísmo, ou seja, todas as religiões observam ele. Mas aí você pode perguntar, pastor, então calma aí, se Deus criou a religião, por que então que eu preciso viver esse cristianismo agora? Se Deus criou a religião, e a religião é contrária ao cristianismo, como que há um conflito agora na minha mente. Mas você precisa entender o porquê que Deus criou a religião. E religião sempre é um conjunto de regras. Então, se você pega, Deus cria uma religião. Deus criou o judaísmo. E Deus criou o judaísmo para quê?
apenas para mostrar para o homem que o homem é incapaz de se achegar até Deus. Deus não deu a lei para o homem para ser obedecida. Presta atenção, a lei foi feita para ser quebrada. O mandamento foi feito para ser quebrado, porque nenhum homem é capaz de cumprir o mandamento. Mas quando você se fala em mandamento, você acha que é apenas os 10 mandamentos. Não, não, os 10 ali é apenas o resumo. O mandamento, na verdade, são 613. Todos esses mandamentos que Deus criou, e todos eles são bons, são perfeitos. Mas então por que Deus deu para o homem? Por que Deus cria então essa religião, aonde se o homem cumprir os mandamentos, ele vai ser abençoado, ele vai ser aceito? Deus criou tudo isso para mostrar para o homem que ele é incapaz de se achegar até Deus. E ele precisa de um Salvador. Ele precisa de alguém que vai salvá-lo disso, de alguém que vai fazer por meio dele. Então eu quero colocar aqui a religião, alguns pontos da religião e do judaísmo, para mostrar que muitas vezes nós podemos estar vivendo aquilo que não é a essência do cristianismo. E se você for observar a religião, o judaísmo ela tem pelo menos 5 características, e todas as religiões têm. Você vai perceber que à medida que eu vou falar do judaísmo, mas todas as religiões têm, que são bases, que são ali fundamentos da religião. E se você pega o judaísmo, e o judaísmo é a prova disso, que o judaísmo ele precisava ter um templo. Então, se você quisesse adorar a Deus, você não podia adorar a Deus em qualquer lugar. Você não podia adorar a Deus aonde você estava. Toda religião precisa de um templo. Toda religião precisa de um local. Templo aqui era o centro da religião judaica. Agora, presta atenção aqui, porque é o seguinte, no Velho Testamento, Deus ele não habitava em qualquer lugar. Deus não habitava em qualquer lugar. Deus habitava em Israel. Mas mesmo sendo em Israel, não era em qualquer lugar de Israel. Era somente em Jerusalém. E mesmo sendo em Jerusalém, não era em qualquer lugar, qualquer casa de Jerusalém. Não, era só no templo. E mesmo no templo, não era em qualquer parte do templo, era no Santo dos Santos. E dentro de uma arca. Então Deus ele só habitava naquele local. Deus ele só habitava nesse lugar. Então, como que funcionava? Se um judeu quisesse adorar a Deus, ele precisava ir para Jerusalém. Ele precisava fazer essa peregrinação. Mas o que nós vemos hoje? Então, lá em Goiás tem Trindade, né? Você sabe que o preço para quem mora em Goiânia é mais barato para quem mora em Araguari. Porque de Goiânia a Trindade é só 18 quilômetros a pé. De Araguari a Romaria é 80. É uma peregrinação, onde as pessoas acreditam que elas precisam ir até esse local para serem abençoadas. O judaísmo era assim. Se eu quisesse cultuar a Deus, eu precisava ir a Israel. Eu precisava fazer essa peregrinação. E qual que é o problema disso? É que muitas pessoas vivem isso até hoje. Por quê? Porque eles acreditam que tem um templo. Então, muitas pessoas, eu gosto de brincar sobre isso, mas é uma brincadeira séria. As pessoas falam, pastor, eu vou lá na igreja. Fala, que igreja? Não, na videira. Eu falei, não, você deve ir no prédio. Porque a igreja sou eu e você. Então, isso aqui não é um templo, né? Então, muitas vezes nós temos esse costume, pastor, o templo da igreja, nós precisamos comprar o templo para a igreja. Eu acho engraçado, mas não é o templo, é o prédio. Porque a Bíblia fala que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Teve um dia que Deus desceu do céu, morreu numa cruz, para habitar dentro de você. E hoje a Bíblia fala que você é o templo de Deus. Você é casa de Deus, você é morada de Deus. Então você não precisa mais ir para um lugar ou outro para adorar a Deus, não, porque você é morada. Pastor, então por que nós nos reunimos? Porque nós somos corpo, e o corpo vive juntos. E quando nós estamos juntos, há uma unção que é liberada para o corpo. Mas lá na sua casa, quando você ergue as suas mãos, Deus te ouve. Quando você entra para o seu quarto, fecha a porta e ora ao Senhor, Deus te ouve. Mas muitas pessoas acreditam que precisa ir para tal lugar para ser abençoado.
Muitas pessoas acreditam que precisa ir para tal cidade, ouvir tal pessoa, porque ali eles serão abençoados. É um sistema religioso. É um sistema religioso. Então, muitas vezes nós vivemos essa vida religiosa ainda. Por quê? Porque achamos que o templo é onde Deus habita, é um local, um prédio. Então, às vezes, você vai em igrejas que quando o pastor ou a pessoa ali que está presidindo vai fazer a bênção final, ele se despede da presença de Deus. Ele se despede, porque na cabeça dele a presença de Deus fica ali e ele vai embora. Mas essa não é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é que você carrega Deus dentro de você. Ou seja, como assim, pastor? Aonde você chega, Deus chegou junto. Aonde você entra, Deus entra junto. Por que você acha que muitas pessoas têm medo de comprimir? Ah, pastor, eu não pego na mão de todo mundo. Ah, pastor, eu não abraço todo mundo, porque vai, né, que a pessoa deve ter um negócio ruim, e esse negócio ruim passa para mim. Deixa eu te dizer algo. Teve um dia, há mais de 2000 anos atrás, a Bíblia fala que o véu se rasgou de alto a baixo. Naquele momento, Deus mudou de casa. Pastor, como assim? Você agora é casa de Deus. E a Bíblia fala que maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso abraça todo mundo. Pega na mão de todo mundo, porque se tiver que passar algo, é você que vai transmitir vida de Deus para aquele que não tem. É você que vai transmitir glória para aquele que não tem. Ah, pastor, eu não sei, eu não como em qualquer casa. Irmão, aonde me chamar para comer, eu como. Eu fui no aniversário esses dias, e aí falaram, pastor, o bolo quem fez foi fulano. Eu falei, o que ele tem? É dom de um centro. Eu falei, aleluia, ele vai ser abençoado. Porque maior é aquele que está em nós. Mas por que às vezes nós não vivemos isso? Porque nós temos uma visão ainda que Deus não habita em você. Que você não é casa de Deus, você não é morada de Deus. Deus, ele vem sobre a sua vida e vai embora. Não, Deus reside em você. Deus habita em você. Pastor, mas e quando acontece quando eu erro? Não, Deus não muda de casa. Você recebeu a natureza divina. Deus não vai embora. Porque o seu problema já foi resolvido na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. E nós precisamos crer nessa verdade. Então a religião tem um templo. Você é o templo de Deus. A essência do cristianismo é: eu sou casa de Deus, eu sou morada de Deus, Deus habita em mim, Deus fala comigo, Deus fala através de mim, eu sou casa de Deus. Quantos são casas de Deus aqui? Diga amém. Mas a religião não prega isso. Agora é claro, saber que você carrega Deus gera o quê? Gera temor. Por que muitas pessoas ainda vivem uma vida completamente errada? Porque não entenderam quem elas carregam. Quando você está perto do seu pai, você fala qualquer coisa? Quando você está perto do seu pai, você age de qualquer maneira? Não, não está. Quando você está junto com o seu patrão, você trabalha de qualquer jeito? Não. O dia que você entender quem você carrega, a sua vida muda. Isso não é um conjunto de regras, não. É só você entender o cristianismo. Eu carrego aquele que é o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Então eu preciso ter temor. O temor não vem pelo medo. O temor vem porque você descobriu quem você carrega. Isso vai gerar o quê? Vai levar você a viver uma maneira correta. Mas não é porque você está vivendo um conjunto de regras, não. É porque eu entendi que eu carrego aquele que é cheio de toda glória. Eu carrego o Senhor. Nós somos morada de Deus, nós somos casa de Deus, nós somos casa de Deus. A segunda característica, se você for olhar o judaísmo, é que o judaísmo ele tem a lei. Não existe judaísmo sem lei, não existe. Na verdade, a lei ela é o centro de vida do povo. É tão interessante porque se você pegar todo judeu, não sei hoje, mas os judeus mais antigos, eles decoram a Torá. Eles decoram o Pentateuco. Crianças aprendem a ler lendo a Torá. Eles decoram a Bíblia. Por quê? Porque eles precisam guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos. E toda religião, ela tem um mandamento, ela tem um conjunto de regras. E não é diferente com os crentes.
Então, muitos crentes acreditam que quando eles quebram o mandamento, eles perderam a salvação. Quando eles fizeram coisas erradas, a maldição vem sobre eles. Por quê? Porque é assim que acontecia com o judaísmo, com os judeus. Os judeus quebravam a lei, se tornavam escravos, eram perseguidos, eram amaldiçoados, vinha seca sobre o povo. Por quê? Porque eles quebravam a lei. Então a lei ali era para ser seguida. Por isso que sempre você percebe que em algum momento o povo de Deus era abençoado, mas logo depois era amaldiçoado, logo depois passava por perseguições. Por quê? Porque eles não conseguiam guardar os mandamentos. Mas aí Cristo veio. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Hebreus capítulo 8, versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Então, o Senhor está falando o quê? Eu vou fazer uma nova aliança. Eu vou estabelecer uma aliança. Mas qual que é essa aliança que ele firmou? E aqui está dizendo com relação à cruz de Cristo. Porque essa aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escrevereis. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então presta atenção, o que o Senhor está dizendo aqui? O que o autor de Hebreus está querendo dizer aqui? No Velho Testamento, aonde que as leis foram escritas? Em tábuas de pedras. Mas aí a palavra do Senhor está dizendo que agora, depois da cruz, o Senhor ele iria estabelecer uma nova aliança, aonde as leis de Deus não iam ser mais impressas em tábuas de pedras, mas elas iriam ser colocadas na sua mente e no seu coração. O que Deus está querendo dizer? O que a Bíblia está dizendo? Que a vida cristã agora não é você cumprir um conjunto de regras estabelecidas. E essa é a questão. Muitas vezes alguns irmãos chegam para mim e falam: pastor, eu posso fazer isso? Pastor, eu posso fazer aquilo? Pastor, eu posso fazer isso? Irmãos, eu não estou aqui para falar o que você pode e o que você não pode fazer. Porque se eu falo o que você pode e o que você não pode fazer, por que o Espírito Santo habita em você? Esse é o problema. Nós queremos viver ainda por essa questão. Eu posso, eu não posso? É permitido, é pecado? Porque muitas pessoas acreditam ainda que a vida cristã é você cumprir um conjunto, um monte de regras que estão sendo colocadas. Ah, pastor, eu posso cortar cabelo? Pastor, eu posso usar esmalte vermelho? Pastor, eu posso usar calça? Pastor, eu posso fazer tatuagem? Tatuagem eu nem pergunto, nem respondo mais. Porque as pessoas ainda acreditam nisso, que ser cristão é você viver um conjunto de regras. E aí quando você cumpre essas regras, o que acontece? Você é abençoado. Por isso que para muita gente ser abençoado é difícil demais. Por isso a bênção custa caro demais para alguns. Muitas pessoas vivem uma vida inteira dentro da igreja e vivem uma vida miserável de bênçãos. Miserável no casamento, miserável com os filhos, miserável na saúde, miserável em todas as áreas. Por quê? Porque está tentando cumprir o conjunto de regrinhas que foram colocadas para elas, e aí no dia que ela cumprir, ela se acha qualificada para ser abençoada. Mas essa não é a vida que Deus te chamou para viver. Deixa eu te dizer algo aqui. Ninguém precisa falar para você o que é certo ou errado. Pastor, como assim? Fala isso não. É verdade. Porque agora Deus habita dentro de você por meio do Espírito. E a vida cristã, a essência do cristianismo, não é você cumprir um conjunto de regras. Tem uma lei do Espírito e da vida dentro de você. Tem uma lei dentro de você que foi colocada no seu coração. E sabe o que é maravilhoso? Deus fala com você. Isso é tão bom. Às vezes você não percebe, mas Deus fala. Se você é filho, Deus fala com você. Pastor, e quando eu peco? Deus fala com você. Já percebeu que às vezes você faz alguma coisa que você fica mal? Você fez alguma coisa e você fala: mas eu estou incomodado. Meu Deus do céu, parece que não quer nem almoçar. Você vai dormir, você não consegue dormir. E aí depois você percebe que tudo está acontecendo porque você fez algo que entristeceu o Senhor. Pastor, o que é isso? É Deus falando com você. É Deus mostrando para você: meu filho, eu não criei você para viver esse tipo de vida.
Eu não criei você para fazer esse tipo de coisa. É Deus falando com você. O Espírito Santo mora dentro de você. Ele fala comigo, Ele fala com você. E aí quando você toma um caminho que não vai ser bênção para você, e às vezes você vai tomar um caminho de pecado, e esse pecado na verdade vai destruir a sua vida, o que acontece? Ele te incomoda, ele te constrange, ele tira a sua paz, ele tira a sua alegria, mas isso tudo é para o seu bem, não é para te condenar e nem acusar, é para mostrar para você que ele tem um caminho muito melhor. Mas aí o que o religioso faz? Ele vem para o culto pregar para você o que você pode e o que você não pode fazer. Eu não quero ser Deus na sua vida. Eu quero ensinar você a ser guiado pelo Senhor. Porque quando você é guiado por Deus, você não erra. Quando você for guiado pelo Espírito Santo, você não vai viver no pecado. Você vai viver a vontade do Senhor. Você vai viver o cristianismo na sua essência. Na sua essência. A palavra do Senhor fala que o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. Você já parou para pensar nisso? Essa é a vontade de Deus. Tem um Deus que habita em você e Ele quer te ensinar. O dia que você for pegar na faca, Ele fala, não pega não, você pode cortar a mão. O dia que você for colocar a mão no fogo, Ele fala, não coloca não, você vai se queimar. Você vai se queimar. Esse é o cristianismo, onde você não tem a sua vida controlada por homens, mas você tem a sua vida governada pelo Senhor. Governada pelo Senhor. Isso é você ser maduro. Pastor, mas e criança? Não, a criança vai crescer. Lei, você já percebeu que quando você tem criança na sua casa, tem lei. Não mexe no fogão. Não põe o dedo na tomada, é lei. Mas combina você falar para o seu filho de 30 anos, não pega na faca não. Tem mãe que faz isso. O barbudo, velho, está lá com 30 anos, morando com a mãe, e a mãe fala, meu filho, você vai queimar a mão, cuidado, eu estou saindo agora, cuidado com o fogão. Combina. Não, você vai crescer, você vai avançar. E a vontade do Senhor é que você seja conduzido por Ele. Tem um Deus que habita em você, quantos creem nisso? Fala para essa pessoa que está do seu lado, fala, Deus habita em você. Então, a vida cristã não é decorar normas, não é decorar regras. E esse é o problema, e eu sou muito criticado por isso, porque eu prego isso aqui para você. Mas você precisa entender, para quem que isso funciona? Para quem que o que eu estou falando aqui funciona? Pastor, isso aqui funciona para quem não conhece o Senhor? Não funciona. Não funciona. Então, vida cristã não é você decorar regras, não é você decorar leis. Vida cristã é você ter uma nova natureza. Pastor, o que vai levar a pessoa a viver a vontade de Deus? Não é lei, é ela entender que agora ela tem uma nova natureza. É um novo nascimento. Hoje você tem uma nova vida que reside dentro de você. Que reside dentro de você. Então presta atenção, ninguém consegue cumprir a lei. Ninguém consegue cumprir a vontade do Senhor, mas tem um belo dia que você nasceu de novo, você entregou a sua vida para Cristo, e agora Ele habita em você, e esse habitar em você, essa vida que flui dEle, mas ela flui em você, porque ela reside em você, ela leva você a viver a vontade do Senhor. Ela leva você a fazer a vontade de Deus. Aí antes, você não mentia porque você tinha medo do inferno. E aí você falava a verdade porque você queria ir para o céu. Mas teve um dia que você nasceu de novo. Deus habitou em você. Agora você não mente, não é porque você tem medo de ir para o inferno. É porque a verdade plena habita em você. A verdade faz parte da sua natureza. O seu pai agora não é o pai da mentira, não. É o pai da verdade. E aí você não faz as coisas, não é por medo. Você faz as coisas é porque você recebeu uma nova vida. Então o que é graça? Graça é você viver a nova vida que você recebeu. É Cristo vivendo em você. E é por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 4, que o fim da lei é Cristo. Projeta esse texto para mim, por favor. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo. Ou seja, quando você conhece Cristo, você não tem mais lei. Pastor, significa então que eu não vou viver a lei de Deus? Não, você vai. Mas agora essa lei agora não é um conjunto de regras, ela foi impressa no seu coração.
E quando você vai fazer outra coisa que não seja a vontade do Senhor, o Espírito Santo te incomoda. O Espírito Santo mostra para você e fala: não, não é isso. Vai para o outro lado. Para com isso. Ele te constrange. Ele te constrange. Essa é a vida cristã, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de quem? De todo aquele que nele crê. De todo aquele que nele crê. Por isso nós precisamos ter essa lei do Espírito da vida dentro de nós. Tem um Deus que fala com você, não só habita, mas Ele se relaciona com você. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Pastor, como que Deus fala? Você vai perceber. Você vai perceber. E sempre eu falo isso, eu amo ministrar essa matéria no cursão. Porque para muitos ouvir a voz de Deus é difícil. Quando você conversa com algum crente, a coisa mais difícil é ouvir Deus. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. É difícil um filho ouvir o seu pai? Não estou falando obedecer não, obedecer é outra coisa. É difícil um filho ouvir o seu pai? Não, não é. Uma criança de 3 anos, ela pode estar numa festa de criança que tem 100 crianças. Quando o pai dela assovia, ela olha, meu pai me chamou. Tem 30 pais juntos, mas quando a mãe chama, ela discerniu a voz da mãe rapidinho. Por quê? Porque o filho não tem dificuldade para ouvir os pais. Você acha que Deus ia criar você, gerar você, para que você pudesse ter dificuldade de ouvir a voz dele? Mas para um religioso ouvir Deus custa caro. Para o religioso, se você não se santificar, ir para o monte, vigília, oração, 12 horas no domingo aqui orando, você não vai ouvir de Deus. Será que é isso que Deus quer? Ouvir Deus é fácil. Simples. Por quê, pastor? Porque o filho ouve a voz do pai. O filho ouve a voz do pai. Mas para muitos isso é muito complicado. Então presta atenção, há uma voz. A Bíblia fala que essa voz vai conduzir você a toda verdade. Isso é maravilhoso. Pastor, e se eu vier me equivocar? Não, Deus vai trazer você de volta para o lugar de origem, que é a vontade dEle. Que é a vontade dEle. Então, não siga mais. Não viva mais com base no pode ou não pode. Presta atenção. Claro, irmão, você sabe o que é pecado. Você não quer viver no pecado. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a religião, ela educa o homem. Presta atenção no que eu vou te dizer. O máximo que a religião pode fazer é educar o homem. Pastor, como assim? Quantos tem cachorro, dogzinho em casa? Você tem um cachorrinho. Você pega esse cachorro e vamos imaginar que isso é possível. Você ensina ele a sentar na mesa para almoçar. Pior, ele aprende a comer com garfo e faca. E depois ele limpa com guardanapo a boca. Mas ele continua sendo o quê? Cachorro. Ele pode até parecer gente. Eu até brinco, né? Para muitas pessoas é o filhinho. Mas ele tem natureza de quê? Foi educado. Não late. Eu sempre brinco. É uma covardia você mandar cachorro não latir. O cachorro late, você cala a boca, cachorro. Meu Deus, que maldade. Ele nasceu para isso. Mas a religião faz isso. A religião pega o cachorro, ensina ele a sentar na mesa, comer de garfo e faca, mas não muda a natureza. Quando passa um menino serelepe na porta da calçada e bate no portão, o que ele faz? Ele esquece tudo que aprendeu e corre para morder a canela do moleque. Isso é o que a religião ensina. Por isso que tem um monte de gente dentro da igreja que vive como ímpio, porque aprendeu a ser crente, mas não mudou de natureza. O que importa é nascer de novo. E se você creu em Cristo, você se tornou filho. Você se tornou filho. Pastor, mas ainda eu faço muita bagunça. Crianças fazem bagunça, mas as crianças crescem. Para uma criança crescer, só alimenta ela. Só alimenta que ela vai crescer. Ela vai crescer. Vai dar trabalho, mas vai crescer.
Vai crescer, e vai chegar um momento que o pai olha e fala: meu filho cresceu, ó que coisa boa, parou de fazer aquelas coisas, avançou, cresceu. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Outra coisa, Jesus, meu horário. Outra coisa, no judaísmo e na religião, é que o judaísmo tinha uma classe sacerdotal. Toda religião tem uma. Toda religião tem uma. Quantas vezes pessoas já chegou para mim e falou: pastor, ora por mim, porque a oração do senhor é mais poderosa que a minha. Pastor, ora por mim, porque o senhor deve estar mais perto de Deus do que eu, misericórdia. Isso aqui é apenas uma questão de ordem, mas não significa que eu sou mais importante do que você, não significa que eu tenho mais unção que você, não significa que Deus me ouve mais do que você. Deus ouve filhos. Quantos são filhos aqui? Simples. Mas na religião não. Na religião tem algumas pessoas que são intocáveis, que Deus só abençoa se você receber a oração do fulano, só se o fulano colocar a mão na sua cabeça, só se você fizer algo, ou seja, porque é a classe sacerdotal. Mas a palavra do Senhor vem lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a palavra do Senhor diz o seguinte: você foi raça eleita, você foi escolhido por Deus, para quê? Para ser um sacerdote. Quem que é sacerdote? É só o pastor? Não, você também é. Você também é. Projeta para mim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Fala assim: eu sou raça eleita. Cutuca o irmão que está do seu lado e fala: você foi escolhido. Mas não foi você só não, eu também fui. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por que que Deus te chamou? Por que que Deus te escolheu? Por que que Deus te fez sacerdote? Por que que Deus te fez povo dele? Para você ser um canal. Para você ser um canal para mostrar as virtudes daquele que te chamou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje você não tem desculpa mais. Ah, pastor, eu não sei pregar. Ah, pastor, eu não sei. Não, tem o Espírito Santo dentro de você. Você foi chamado para mostrar a virtude de Cristo. Como assim? Fala o que Deus fez com você. Então a religião tem essa classe sacerdotal, onde você se achegar nas pessoas é muito difícil. Eu acho tão interessante, porque eu sou pastor, e eu sei como é a agenda de pastor. Tem 15 anos que eu sou ordenado. E às vezes o irmão chega em mim e fala: pastor, eu precisava conversar com o senhor, será que o senhor tem um tempo para conversar comigo? Eu falo: como assim um tempo? Não, porque o senhor tem a agenda corrida. Eu falei: quem te falou? Por quê? Porque a coisa mais difícil é você conversar com o pastor. Parece que o pastor, ele quer ter isso, essa distância, aonde você chegar no pastor não é para qualquer um, é para poucos. E aí o irmão fala: pastor, eu posso conversar com o senhor? Eu falei: pode. Aí que dia que pode ser? Eu falei: pode ser hoje, agora, daqui uma hora. Se estiver tranquilo, nós vamos lá na igreja, ou do seu trabalho. Mas hoje, agora, é agora. Porque para muitos é difícil demais. Porque é a religiosidade. A religiosidade, é claro, quando a igreja tem 1.000, 2.000 membros, fica mais difícil mesmo. Porque imagina você fazer uma agenda para atender 2.000 pessoas. Mas nós somos 200, 300 hoje, então é simples. Mas toda religião há essa hierarquia, onde as pessoas te afastam de Deus, onde você tem que receber a oração do fulano, porque se não for a oração do fulano, não tem unção. A Bíblia fala que a unção permanece em você. A unção está em você. Está em você, habita em você. Por quê, pastor? Porque Deus habita em você. Deus habita em você. Então nós precisamos realmente entender isso. Porque a vontade de Deus é que você possa viver o cristianismo na sua essência. Deixa o Espírito Santo fluir através da sua vida. Deixa Cristo conduzir você de uma maneira simples. Você nasceu para isso. Você foi feito para isso. Você foi feito para ser conduzido pelo Senhor. A quarta característica é que toda religião tem cerimônias exteriores. E o judaísmo também. Muitas. Não estou falando que nós não temos cerimônias. Nós temos cerimônias. Mas o judaísmo tem uma delas que eu quero falar com você, que Paulo, ele vem
repreender veementemente lá em Gálatas, que é a circuncisão. Olha o que a Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é alguma coisa, e nem a incircuncisão. Mas o que é importante? Ser nova criatura. Por quê? Então, os irmãos ali na região da Galácia haviam convertido. Mas aí estavam entrando ensinos judaizantes, falando para eles o seguinte: não, você aceitou Cristo, mas agora você é circuncidado? Porque se você não é circuncidado, você tem que circuncidar. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, uma irmã daqui batizou. E aí ela foi com muita alegria contar para outra pessoa de outra igreja. Falou: irmã, eu batizei e tal. E aí a irmãzinha da outra igreja virou para ela e falou: só falta converter agora. Eu falei: oh Deus. Por quê? Porque batizar não é qualquer batismo assim. O batismo, ele é uma cerimônia exterior. Mas nós precisamos tomar cuidado. Porque para muitos o batismo pode ser apenas um banho de piscina, se não houve um novo nascimento. Então o batismo, nós não colocamos o batismo como meio de salvação. Mas aqueles que foram salvos, eles vão se batizar. Nós não cremos que a salvação é pelo batismo. A salvação é só por meio de Cristo. Só por meio de Cristo. Mas os judeus estavam chegando lá e falando o quê? Você aceitou Cristo, mas você é circuncidado? Porque se você não for circuncidado, não vale. É o que essa irmãzinha falou para outra: você foi batizado? Não, na igreja videira? E igreja da porta larga, lá não vai entrar no céu. Você precisa converter de novo. Por quê? Porque é preciso fazer algo a mais do que apenas crer. E aí Paulo fala o quê? Olha, vocês estão brigando muito, porque não importa se o fulano foi circuncidado ou se ele não foi. O importante é o quê? Você nasceu de novo. Porque se você nasceu de novo, fique em paz, meu filho, porque o céu não é para gente perfeita, o céu é para filho. E todos aqueles que estão em Cristo são perfeitos aos olhos do Pai. Então nós precisamos viver esse cristianismo na essência. Na essência, não viva uma vida religiosa. Não viva uma vida religiosa. Viva o cristianismo, seja guiado pelo Senhor. Seja guiado pelo Senhor. Então, o cristianismo não é o que você faz para Deus. É o que Deus fez por nós. É o que Deus fez por nós. Por quê? Porque obras exteriores são importantes, sim. Mas as obras é apenas uma consequência do que você se tornou. Sabe o que eu amo na nossa igreja e na videira e nas igrejas que ministram esse evangelho poderoso? É porque todo aquele que conhece a graça, ele é paciente. Ele é paciente. Vou te dar um exemplo. Você é paciente com um irmão que converteu, mas ainda não venceu o vício do cigarro? Para sentar do lado dele. E é irmão. Pastor, não acredito. Da mesma maneira que tem fofoqueiro irmão, tem irmão que fuma. Não conseguiu ser livre ainda. Vai ser. Só estou dando um exemplo. Porque nós valorizamos muito, são as obras humanas. Mas Paulo fala o quê? O importante é nascer de novo. Porque a partir do momento que ele nasceu de novo, foi introjetado um santo vírus dentro dele. E esse vírus pode até estar incubado. Já viu que todo vírus tem uma fase da incubação. Mas tem uma hora que acontece o quê? Ele se manifesta. E quando esse santo vírus se manifestar, as pessoas vão olhar para você e vão perceber: você realmente nasceu de novo. O que aconteceu que você mudou? O que aconteceu que você se tornou outra pessoa? Apenas Cristo cresceu dentro de você. Qual que foi o seu esforço? Nenhum.
eu apenas criei, eu apenas me alimentei dele, eu apenas deixei ele fluir na minha vida, e eu fui transformado. Então presta atenção, a verdadeira transformação, eu vou pregar sobre isso algum dia desse, não requer esforço humano. Qual que é a verdadeira transformação? É aquelas que as pessoas te contam. E se você é casado, é aquela que a sua mulher te mostra. Pai, você mudou, meu bem? Aí você mudou realmente. Foi Deus, milagre. Por quê? Porque a transformação no cristianismo não é você que se esforça. A lagarta, ela se esforça para se transformar numa borboleta? Vai. Nasceu a asa. Não. É uma metamorfose. Aquele mandruvazão feio, que andava rastejando no lixo, na lama, de repente, passa a voar nos mais belos jardins. Andava no lixo, agora só para nas flores. Essa é a vida cristã. Eu e você éramos um mandruvazão feio, que de repente, você se tornou uma borboleta de Jesus. Como você explica isso? Você se esforçou para agora? Não, eu apenas passei, uma nova vida entrou em mim. Eu sou nova criatura. Antes, eu era aquele cachorro, que sentava na mesa, comia com garfo e faca, limpava a boca, mas quando abriu o portão eu corria para a carniça. Mas teve um dia que a minha natureza mudou. Mas não foi só a minha não, a sua também. A natureza divina entrou dentro de você. E a palavra do Senhor fala que assim como Cristo é, nós somos nesse mundo. Quantos creem nisso? Diga amém. Fica em pé onde você